Todos os dias, milhões de câmeras estão ligadas ao redor do mundo. Câmeras de segurança, celulares, drones, dashcams. E às vezes elas registram coisas que jamais deveriam ter sido vistas. Imagens assustadoras, momentos inexplicáveis e acontecimentos que desafiam qualquer explicação lógica. Não estamos falando de filmes ou efeitos especiais, mas sim de cenas reais, captadas por acaso e que até hoje deixam quem assiste de queixo caído. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pocky e o tema de hoje é câmeras que capturaram o que ninguém deveria ver. Em cena registrada pela câmera acoplada à porta de um apartamento, mostra momentos de tensão vividos pela moradora do local. Nas imagens gravadas já tarde da noite, podemos ver a moradora se aproximando rapidamente da porta e, aparentemente assustada, ela abre a fechadura para finalmente entrar no local e trancá-lo. Assim que consegue fazer isso, em questão de segundos, um homem de capuz é visto se aproximando e, ao perceber que o local já estava trancado, vai embora. Muito provavelmente ele já vinha seguindo-a e, como ela percebeu, acelerou o passo para conseguir entrar em casa a tempo de ele não a alcançar. A mulher, felizmente, mesmo muito nervosa, conseguiu agir com rapidez. Caso contrário, o homem poderia tê-la alcançado e sabe-se lá o que faria com ela. Afinal, não estava lhe seguindo à toa. Alguns amigos faziam um passeio de barco quando uma mulher resolveu demonstrar uma certa habilidade que tinha e, claro, que sua ideia não foi das melhores. Para a demonstração, ela se posicionou na borda da embarcação e começou a se levantar de ponta cabeça. Um amigo filmava tudo, até que de repente ela tenta se esticar, se desequilibra e cai, batendo o queixo na borda do barco e caindo diretamente na água. No momento da queda, o amigo que gravava até mesmo se preocupa e encerra o registro, assim como uma outra amiga que estava ao lado e também aparece na gravação mostrando sua preocupação. Bom, segundo relatos, apesar da queda e do choque contra a borda do barco, a mulher ficou bem e foi resgatada pelos próprios amigos ali mesmo, com a ajuda de boias para enfim subir na embarcação novamente. Incidentes de tubarões pulando dentro de embarcações, embora raros, têm sido registrados em diversas partes do mundo. Um caso notável ocorreu com um grupo de amigos durante a noite, onde foram surpreendidos quando um tubarão de aproximadamente 2 metros de comprimento e 90 quilogramas saltou para dentro de seu barco durante um passeio noturno. O animal se debateu intensamente no convés, causando pânico entre os presentes. Um dos homens que estava no local conseguiu registrar a situação, mostrando nitidamente o tubarão na parte da frente, enquanto os demais presentes tentavam se manter o mais distante dele possível. What the what? The shark just jumped into the boat. Embora sejam raros, tais incidentes servem como lembrete para que pescadores e entusiastas de atividades náuticas estejam sempre atentos e preparados para situações inesperadas. Em 2021, um incidente ocorreu em um parque de diversões, ou melhor, em um parque de desespero, onde o brinquedo Kamikaze apresentou defeito, colocando em risco a segurança dos usuários nos Estados Unidos da América. O Kamikaze, que se balançava como de costume, começou a se desprender do chão, ameaçando tombar para trás, o que seria uma enorme tragédia. Percebendo a situação e para evitar um possível acidente, os visitantes se uniram, se penduraram na grade de baixo do brinquedo, formando um contrapeso e impediram que o brinquedo tombasse. Felizmente, o operador do brinquedo conseguiu pará-lo rapidamente e ninguém ficou ferido. Uma pessoa que tinha um parente utilizando o brinquedo filmou toda a situação desesperadora vivida por todos os presentes. Afinal, caso o brinquedo tombasse, seria uma enorme tragédia, talvez uma das piores envolvendo parques.
Um vídeo que vem circulando na internet por todos os cantos mostra uma mulher que seria assistente de um mágico tendo que desviar de algumas espadas que estavam sendo lançadas pelo mesmo. Bom, o vídeo passou a chamar a atenção especialmente pela maneira na qual a mágica era feita. Afinal, não parecia haver nenhum tipo de ilusionismo ou truque envolvido, e realmente a mulher parecia estar tendo que desviar das espadas com seu próprio reflexo, algo que, claro, é bem radical e arriscado. Afinal, um simples erro do mágico ao lançar a espada, ou uma falha no reflexo da assistente, poderia culminar em algo fatal. Muitos internautas começaram a dizer e levantar a hipótese de que as espadas poderiam ser de um material diferente, que não ferisse a assistente em caso de acidente, mas não faz muito sentido. Afinal, vemos que ao se chocarem com a madeira atrás dela, as espadas ficam e grudam no local. Um outro vídeo que ficou popular nas redes sociais mostra um grupo de profissionais trabalhando de uma maneira, digamos, bem arriscada. No registro aparecem 3 trabalhadores. Um deles encaixa uma pequena barra de ferro em um buraco, fixando-a ali, enquanto o outro, com um maçarico, esquenta aquele ferro para que ele possa ficar maleável e ser comprimido com uma marreta, que é batida no local por um terceiro trabalhador. Porém, para fazer o acabamento final, entra a parte mais arriscada. Afinal, quando um segura a talhadeira, o outro bate nela com a marreta, de forma precisa para finalmente fixar o ferro no local. É preciso muita confiança no companheiro de trabalho para colocar a mão bem debaixo da marreta, onde ele está batendo, e acreditar que ele não irá esmagar os seus dedos. Bom, além da habilidade dos profissionais que chamaram a atenção, o risco e a falta de equipamentos de segurança para realizar a tarefa também geraram repercussão. Afinal, eles lidam com fogo, alta temperatura, marreta, peças e nem sequer usam uma luva. Em 25 de fevereiro de 2025, um incidente ocorreu no aeroporto Midway, em Chicago, envolvendo o voo WN-2504 da Southwest Airlines e o voo LXJ-560 da Flexjet. O Boeing 737-800 da Southwest estava em aproximação final para pouso na pista 31C, quando um jato executivo Challenger 350 da Flexjet cruzou a mesma pista sem autorização. O piloto da Southwest realizou uma arremetida para evitar uma possível colisão, passando aproximadamente 200 pés, cerca de 60 metros, acima do jato executivo. As investigações preliminares, conduzidas pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, indicam que o piloto da Flexjet enfrentou dificuldades de visibilidade devido ao brilho do sol, o que contribuiu para a incursão na pista. O piloto relatou não ter percebido as marcações de pista e confundiu sua localização no aeroporto. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos da América está conduzindo uma investigação sobre o incidente. A Southwest Airlines afirmou que sua tripulação seguiu os procedimentos de segurança e que o voo pousou sem incidentes após a arremetida. Um indiano passou a viralizar na internet depois de ser gravado recolhendo uma cobra najá de uma maneira bem corajosa, já que a cobra se trata de uma das mais venenosas do mundo. No registro, ele se aproxima da serpente que apareceu em uma região habitada e apenas com um pote na mão vai tentando colocar o réptil dentro do mesmo. Ele toma um certo cuidado, ficando não tão próximo do animal que tenta lhe picar a qualquer custo. Depois de algumas tentativas e sustos, ele finalmente consegue fazer com que o réptil peçonhento entre no pote e assim consegue tampá-lo e prender o animal lá dentro. Como pode-se perceber no registro, as pessoas que ali moravam estavam muito assustadas com a presença da cobra, que, como já dito anteriormente, é bem venenosa e pode tirar a vida de um ser humano sem muitas dificuldades. Felizmente, tudo terminou bem, mas, claro, o recomendado é sempre chamar um órgão e profissionais preparados para tal situação.
Imagens da câmera de segurança de um estabelecimento mostraram um momento bem tenso pelo qual uma mulher que fechava o local teve que passar. As imagens mostram ela descendo uma espécie de toldo, porém antes de fechá-lo 100%, um rato passa por debaixo bem rapidamente e de forma surpreendente sobe na moça por debaixo de sua roupa de maneira muito veloz. A rapidez do rato é tanta que a mulher só percebe a situação depois de alguns segundos, ao sentir a presença do animal por debaixo de sua roupa. A situação é sem dúvidas bem agoniante. As imagens que foram compartilhadas impressionaram muito alguns internautas que comentaram sobre a rapidez do rato e também se colocaram no lugar da moça que passou por um momento de pavor. O rato é um animal que coloca muito medo em algumas pessoas. Tê-lo por debaixo da roupa não seria algo muito agradável. Imagens da câmera de segurança de uma rodovia flagraram o momento em que o motorista de um caminhão mostrou todo o poder de frenagem do veículo, evitando um grande acidente. Nas imagens feitas, podemos ver um ônibus que carregava um carro na marginal da rodovia, se preparando para cruzar o local e fazer o retorno. De forma imprudente, então, o ônibus cruza o local, se colocando na frente de um caminhão que vinha pelo trecho em alta velocidade. Se não fossem os freios em dia do veículo, um grave acidente aconteceria no local, com o caminhão se chocando no meio do ônibus. Devido à frenagem brusca, uma enorme cortina de fumaça causada pelo atrito dos pneus com o asfalto se levantou e felizmente a colisão não aconteceu. O motorista do caminhão se mostrou muito atento para evitar a colisão na qual ele poderia ter tido um fim trágico, de graça. Dois homens em uma pequena embarcação resolveram se arriscar para cruzar o caminho de um grande navio que vinha por um rio que aparentemente seria o Amazonas. Nas imagens feitas por um deles, podemos ver o momento em que se aproximam do navio, atravessando bem na frente do mesmo, que vinha navegando de forma rápida pelo rio. A pequena embarcação motorizada passa a poucos metros da frente do navio, onde a água já estava bem turbulenta por conta da movimentação e do atrito com a água do grande navio. Não satisfeitos em cruzar o caminho do navio apenas uma vez, eles voltam, cruzam novamente e se colocam bem na frente do navio, ficando a pouquíssimos metros dele. Claro que aquilo não era autorizado e eles correram um grande risco. Afinal, uma simples perda de controle ou colisão com o navio poderia desencadear uma tragédia em que ambos perderiam a vida. O passageiro de um voo conseguiu registrar o momento de uma grande turbulência que deixou todos os presentes muito assustados. Nas imagens, o avião aparece balançando bastante, enquanto os passageiros tentam manter a calma. Porém, a turbulência aumenta, torna-se severa e diversas bagagens caem do compartimento acima dos passageiros, abrindo-se e causando uma enorme bagunça no avião. No registro, é possível ver malas se abrindo e até mesmo garrafas de água estourando, molhando os passageiros do vídeo em questão. Bom, claro que a cena é bem assustadora e com certeza os passageiros passaram por um momento bem difícil. Afinal, tudo passa pela cabeça em uma situação como essa. Felizmente, apesar da turbulência severa, o voo se normalizou e ninguém se feriu gravemente. Em um vídeo feito por um turista na famosa Pedra que Engole, localizada em Trindade, uma vila de pescadores situada na Costa Verde, no extremo sul do estado do Rio de Janeiro, uma mulher causou apreensão em alguns internautas. Nas imagens feitas, o homem que acompanhava a mulher registra o momento em que ela adentra o local com a intenção de sair pelo outro lado, porém ela parece demorar um pouco a aparecer, sumindo de vista por alguns instantes e causando certa agonia, até que finalmente surge, gerando um certo alívio em quem já pensava o pior. O local consiste em uma pedra grande, na qual o rio passa por baixo, saindo pelo outro lado. As pessoas entram pela passagem de cima, sendo tragadas pelo rio e saindo por baixo.
Em mais um vídeo impressionante capturado pela câmera de segurança de uma rua, vemos o momento em que um homem age muito rapidamente e impede o atropelamento de uma criança. No registro, fica bem claro que o homem aguardava para atravessar a rua quando do outro lado dela, uma criança se aproxima e ao perceber que ela iria atravessar mesmo com um carro vindo em alta velocidade, o homem não pensa duas vezes. Corre e agarra a criança, tirando-a da trajetória do veículo e salvando sua vida de maneira muito corajosa. Como pode-se ver, o motorista do veículo não conseguiria parar a tempo e muito provavelmente o atropelamento seria fatal. Felizmente tudo deu certo e tanto a criança quanto o homem se salvaram do pior, afinal ele também se arriscou para salvá-la. Um homem se aventurava em uma floresta quando se deparou com um enorme urso pardo, que lhe rendeu um momento de muita tensão e ao mesmo tempo alívio. No vídeo feito por ele mesmo, já em cima de uma árvore, ele parece se esconder do urso, que percebe sua presença e tenta alcançá-lo. Porém, o que para o homem poderia parecer um risco ou algo do tipo, foi logo se tranquilizando. Afinal, o urso aparentemente não estava agressivo e só queria um pouco de carinho. O homem usa seu pé para acariciar a cabeça do urso, que aceita aquele afago e até brinca mordendo o pé do homem de maneira leve, obviamente. Claro que vale ressaltar que mesmo se comportando de maneira tranquila e aparentemente carinhosa, o urso é um animal selvagem e que sim, em caso de fome, pode nos enxergar como alimento, algo muito perigoso que deve ser evitado. Um motociclista passava por uma avenida quando percebeu um homem correndo desesperado em busca de algo, por isso resolveu ajudá-lo. Ao parar sua moto e perguntar ao homem o que estava acontecendo, o mesmo disse que seu cavalo havia se soltado e estava desgovernado pelo local, apresentando riscos ao trânsito e a ele próprio. Disposto a ajudar, o motociclista resolveu dar uma carona ao homem e ambos foram em direção ao cavalo, que estava mais à frente realmente de maneira desgovernada, atravessando a rodovia de um lado para o outro, o que poderia ocasionar acidentes. Finalmente, depois de uma extensa perseguição, o homem conseguiu alcançar e acalmar o animal novamente. Se não fosse a ajuda do motociclista, muito provavelmente o homem não conseguiria chegar até o cavalo tão rapidamente para evitar o pior. Por isso, a ajuda foi fundamental, e o vídeo registrado pelo motociclista de toda a perseguição se tornou muito popular na internet. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.